O Cruzeiro tá na conta do título, que tá fechadinha essa conta, tá? É só secar o Grêmio e o Bahia amanhã. Se os rivais perderem, o Cruzeiro é campeão. E a taça parece que é uma mera questão de tempo. Ontem teve goleada pra cima da Ponte Preta. Começou tão travado que nem a bola queria rolar. A gente vê aí que o gramado tá pesado, hein? Mas para quem estava acostumado a essas condições, o jogo fluiu de forma rápida. Pro Cruzeiro, de um jeito perigoso. A defesa do Rafael Cabral é aquela defesa que a bola já tá passando, né? E o líder da Série B passou pelo primeiro tempo quase todo irreconhecível. 8 finalizações e nenhuma do Cruzeiro. Não é nem que o Cruzeiro chutou errado, é que não chutou. Quem chutou certinho e no ângulo foi a Ponte, para abrir o placar. Depois de um bate-rebate, toque de cabeça dali e daqui. Tenta tirar o time do Cruzeiro, a bola acaba sobrando pro Felipe Amaral, ele bate pro gol. Se a defesa falhou lá atrás, o setor tentou compensar na frente. Numa finalização pra lá de surpreendente do Zé Ivaldo. Mas foram dentro da área os lances de maior perigo. E eu vejo como penalidade. O jogador da Ponte chega e derruba, vai no corpo do Edu. Através de uma falta saiu o primeiro gol do Cruzeiro e também o do Zé Ivaldo no clube. Gol! Ele fica tranquilo, só escora pro fundo do gol. O zagueiro também estava no lugar certo para prever isso daqui. Agora é nós ir pro vestiário, ver o que o nosso treinador tem para falar, para nós voltar pro segundo tempo e buscar a vitória. Parece batido, né? Mas ele tinha razão. O Cruzeiro voltou do intervalo um outro time. Ou melhor, o mesmo time que o torcedor se acostumou a ver nessa temporada. Vem Cruzeiro, cruzamento, olha o gol! Gol do Cruzeiro! Edu! Virada que já garantiria um alívio. Mas quem é que para esse Cruzeiro? Ou melhor, quem é que para o Rafa Silva? Acelerando, Rafa Silva invadiu, cortou, vai fazer! Gol! Cabuloso! Rafa Silva! Tava nervoso na hora de fazer a finalização, Rafa Silva não? Tá, um tanque cheio, né? E ainda dava para gastar mais um pique para alcançar esse passe do Kaique. Goleada no Moisés Lucarelli! Ninguém trabalha como a gente, ninguém joga como a gente. O time é muito empenhado, muito para cima, buscando sempre a vitória, independente do resultado. Ufa! Depois de um jogo que só cresceu em gols e intensidade, o Cruzeiro enfim pode descansar e esperar o título assim, sentado. O importante é ser campeão, né? Mas com certeza com o apoio da nossa torcida, em casa vai ser uma grande festa, com certeza. Enquanto o artilheiro da noite não quer ser campeão direto do sofá nessa sexta, o técnico já pensa no adversário de quarta, mas ainda sem falar em taça. Não queremos pensar nisso antes porque gera ansiedade. A gente sabe que se ganhar o próximo jogo, seremos campeões. E entre uma rodada e outra, tem festa marcada para essa quinta em BH. Vou voltar para lá, mas o professor já falou para maneirar, curtir um pouquinho, que tem jogo na sequência, então vamos deixar para curtir depois. Portanto, ainda não é tempo para relaxar. Já demos muita folga, né? Foram 2 dias. É muito. Todos nós trabalhamos 6 dias na semana e temos que continuar trabalhando. Vamos lá. Lembrando que para ser campeão no sofá, o torcedor tem que secar Grêmio e Bahia, que precisam tropeçar nessa sexta-feira. E o que está garantido já é a festa para comemorar o retorno para a Série A, porque o clube já organizou a comemoração com show na Praça 7, centrão de BH. A festa começando às 9 horas da noite e tem hora para terminar? Aí já não tem, né? Léo Campos. Já pôs pra correr mais uma vez agora o Rafa Silva. Ele passa no primeiro. Vai Rafa. O Silva vai invadir a área com o pé direito. É só fazer. Gol! Do Cruzeiro. 0, 0, 0. 0. Cruzeiro.
velocidade, que pulmão, que resistência. Rafa Silva, no mano a mano, no meio de campo, disputa com o marcador, vai pelo lado esquerdo, na tranquilidade, ganha no adversário, faz o facão, vem pra área, chute rasteirinho, a bola vai pro fundo do gol. Cruzeiro que teve um jogo complicadíssimo no início, consegue a virada e amplia. 3 para o Cruzeiro, 1 para a Ponte Preta. Rafa Silva, como é predestinado este Rafa Silva, como tem estrela este Rafa Silva, entra no segundo tempo, se não faz o gol, ele dá assistência. É isso aí, Cruzeiro, é jogar com raça, sair da fase sem graça, pra levantar a taça. 3 para o Cruzeiro, 1 para a Ponte, Rosane. Ele acabou de entrar e já fez o gol, deixou dele, ampliando a vantagem do Cruzeiro. Essa bola aqui o Cruzeiro conseguiu a roubada ainda no seu campo defensivo, no contra-ataque com ele mesmo. Rafa Silva, camisa de número 17, pegou essa bola antes do meio-campo e foi avançando pela ponta esquerda. Ganhou na corrida do zagueiro Guilherme e aí cortou 2 adversários e só escolheu onde colocar essa bola no fundo das redes da meta defendida pelo goleiro Kaique, ampliando a vantagem do Cabuloso no estádio Moisés Lucarelli, fazendo o terceiro com ele, Rafa Silva, 17 de Mará. Sou eu mesma, que dupla essa do Cruzeiro, hein? Maravilhoso, que pulmão da equipe do Pesolano, que condição física, que condição técnica nessa Série B. Este gol que você ouviu foi o terceiro do Cruzeiro na vitória, na goleada, né? 4-1 de virada ontem sobre a Ponte Preta. O Felipe Amaral abriu o placar para os donos da casa e Zé Ivaldo empatou para o Cruzeiro nos acréscimos do primeiro tempo. Na segunda etapa só deu o Cruzeiro, né? Com gols de Edu e Rafa Silva 2 vezes. O time de Pesolano derrotou a Macaca em Campinas. E com o resultado, né, Edmar, o Cruzeiro chegou aos 71 pontos e ficou a uma vitória de conquistar o título da Série B sem depender de ninguém. No entanto, a gente sabe, se Bahia perder para Chapecoense amanhã e o Grêmio perder para o Sampaio Corrêa também amanhã, o time azul já levanta a taça. Detalhe, hein? Os 2 jogos de Grêmio e Bahia amanhã fora de casa. Isso não acontecer nada disso, espera o Ituano na quarta-feira, né? E já levanta o caneco também. O Ituano falou que é a torcida dele aqui também quer participar da festa, né? É o que a gente imagina. Então vamos lá ouvir o que disseram aí os jogadores. O Rafa Silva, né? Confirma a presença na festa dessa noite. Eita, que vai ser um festão lá na Praça 7 e comemora os 2 gols na vitória diante da Ponte Preta. Cara, quando eu cheguei, eu falei pra minha casa, pra mim mesmo, que eu queria fazer história. E tô aí, estamos escrevendo passo a passo, desde lá do início. E hoje, pra coroar, graças a Deus, 2 gols, um gol maravilhoso, que vai ficar marcado pra sempre na memória. Com certeza, a gente só conseguiu esse placar pela garra da equipe no primeiro tempo, pela entrega de todos. E aí foi sobrando espaço no segundo tempo, que a gente sempre supera no físico. Mandaram avisar que tem festa lá na Praça 7, hein? Amanhã tamo lá, é nóis. Aí, falou ontem, esse amanhã é hoje, né? Hoje. O jogo, a festa na Praça 7, hoje à noite, a festa do acesso. Técnico Paulo Pesolano avalia a vitória de virada do Cruzeiro contra a Ponte Preta. El primer tiempo sabemos que era un campo difícil, había mucha agua, había lugares que en el campo que la bola no rodaba. Le buscaban presionar, sabíamos que él jugaba muy corto y nada, eu acho que como falei para los jugadores, eles el primer tiempo salieron a jugar contra el primero, salieron a jugar con todo y nós no salimos igual. ¿Ven? Ahí tuvo la diferencia. Ahí eles estuvieron un poco melhor por momento el primer tiempo. Mas el segundo tiempo hubo solo un equipo, ¿no? Eu acho que el segundo tiempo Cruzeiro lo pasó por arriba y nada. Ganamos los duelos defensivos, ganamos los duelos ofensivos, utilizamos bien los espacios detrás de la línea de los zagueros deles, de los laterales deles. Entonces ahí comenzó el problema para ellos y nada, convertimos los goles. Mas darle parabéns a los jugadores porque no es fácil. Después que você consigue algo tan bom como el objetivo más grande del año, que era el ascenso, a la semana venía a jugar un campo difícil y nada, ellos con actitud, con el juego que teníamos que hacer hoy,
sacaron lo mejor y por suerte ganamos, que nos veníamos a ganar y por suerte ganamos. E que equipo, e arriba, e que mais que ele fala? Como é que é esse negócio? É nada, e vamos junto. E apesar do próximo jogo significar o título pro Cruzeiro, Pesolano diz não pensar nisso agora. Pesolano... No queremos estar pensando nisso antes, isso genera ansiedade, ¿sí? Sabemos que si ganamos el próximo juego podemos salir campeón, sabemos, mas lo que tenemos que pensar es cómo ganar el próximo juego, ¿sí? Es lo que falei. Lo más importante para no estar pensando qué vamos a hacer dentro del campo el próximo juego para lograr esa victoria. Así que nada, lo único que pienso es que él siga mejorando, porque ainda falta más de un mes de competencia, así que tenemos que seguir mejorando, trabajando individualmente y colectivamente. Rosane Meirelles aqui no estúdio pra gente falar mais sobre esta partida, esta vitória, o que tem pela frente. O Cruzeiro tem festa pela frente, né, Rosane? Boa tarde. É isso mesmo, Léo. Ótima tarde pra você, pra Edmar e também pra todo mundo ligadinho aqui no Super FC. Hoje é um dia de festa, viu? A vitória foi ontem e hoje a festa é por causa do acesso depois daquela vitória lá por 3-0 sobre o Vasco. Então a Praça 7 promete estar lotada com a presença aí dos jogadores. Vai ser um momento de interação entre torcida e jogadores aí por causa desse acesso. E semana que vem a gente sabe que deve ter outra festa, né? Porque se o Cruzeiro é campeão na sexta-feira com o tropeço de Bahia e Grêmio, diante do Ituano vai ser mais uma linda festa aí no Mineirão novamente diante do torcedor. Só para falar um pouquinho aí do que o Pesolano destacou na entrevista coletiva, algo que chamou atenção foi que ele destacou assim, se o time do Cruzeiro jogar todas as partidas como foi o segundo tempo, vamos ganhar todas, porque no segundo tempo passamos por cima. E foi realmente isso, foi nítido, né? Porque no primeiro tempo um jogo muito difícil, o Cruzeiro tentando lá o toque de bola, tinha poças d'água, tava bem complicado, mas aí no segundo tempo, como diz o Pesolano, o Cruzeiro passou por cima, mostrando que é a melhor equipe, é o melhor mandante, visitante, tem o melhor ataque, defesa, superior em todos os aspectos aí nesta Série B do Campeonato Brasileiro, né? Ô, Léo, Rosane, você sabe que eu fico sempre imaginando depois das entrevistas do Pesolano e obviamente depois dos jogos, né, como o Cruzeiro consegue ser uma equipe tão madura, né, em termos de segunda etapa e não sofrer, né? O Cruzeiro não sofre se o adversário está melhor, né, se as chances são maiores, se ele mesmo como time, e eles se conhecem muito bem. O que a gente diz quando se conhece muito bem? Eles têm um coletivo muito grande, né? Você sabe perfeitamente quem que é o jogador que tá passando, você sabe exatamente de quem é a função, quem tem que marcar fulano, quem tem que marcar ciclano. Né? É muito bem treinado. Então, eles têm essa consciência e eles não se abatem. Não é aqueles falam, ai, peraí, tá tudo errado, nós fizemos tudo errado. Não, eles buscam acertar. Eles falam, não, peraí, a gente tá errado, mas não é assim que a gente joga de uma outra forma. E isso tem um papel, claro, importantíssimo do Pesolano, principalmente no intervalo. A gente até brinca, né? Ela vai pro intervalo, ele vai dar um jeito, né? A prova disso, né, é o Eduardo Brock. No primeiro tempo errou tudo que ele tinha direito, né? No segundo já voltou bem melhor aí. A gente até achava que o Pesolano ia tirar ele no intervalo. Na conversa conseguiu consertar ali. Mas se não melhora, ele tira, que ele não quer nem saber, né? Se tem nome não. E até foi o Daniel Júnior, não foi? Que falou pra gente na entrevista que ele não fala pra eles, olha, você vai jogar, você não vai jogar, né? Aí eu tô te tirando por isso, tô te tirando pra aquilo. Não existe essa conversa. Eles sabem perfeitamente que se eles não estiverem bem, o Pesolano naturalmente vai fazer as modificações e não tem essa de satisfação. É isso e pronto. Aquele papo que os treinadores costumam utilizar, né, de que não tem titular ou reserva no time, pra muitos, né, é apenas papo. A gente sabe, né, que às vezes não pode dizer, ele não quer se comprometer ali com um jogador ou outro. Mas pro Pesolano não, né, isso realmente serve, porque não tem um titular ou reserva. Óbvio, tem jogadores que atuam mais vezes, mas de um jogo pro outro, sem avisar mesmo, sem ter um motivo até aparente, acaba ele escalando um atleta, até um jovem atleta que seja, né, um atleta que tá subindo da base agora, ou até um jogador mais experiente. Cruzeiro ontem um primeiro tempo muito ruim mesmo, né, com muitos erros, acredito até pelo campo que prejudicou por conta da poça d'água. O Cruzeiro, que é um time de mais toque de bola do que a Ponte Preta, foi prejudicado nesse sentido. O próprio Brock, né, que tentou muitas vezes sair jogando por baixo. O curto também, né? Você prejudica muito o passe curto, né? Que é o que o Pesolano fala, que você é uma toca imaginando alguma coisa, acaba dando outra totalmente diferente, oferece até o contra-ataque pro adversário. Mas aí a segunda etapa, o campo já estava
estava mais seco, ainda um pouco encharcado até, alguma poça ou outra, mas bem melhor do que o primeiro tempo. O Cruzeiro joga melhor, as substituições que deram certo muito também, a entrada do Kaique, que deu passe pro Rafa Silva também, garoto, que entrou. Né? O garoto Kaique já tá jogando com demais. Propriedade. Eles dizem assim, é muito fácil quando você utiliza a base, quando o time tá composto. Ok, é melhor, mas a personalidade é do jogador. Né? O fato dele entrar da forma como ele entrou e se aproveitar ofensivamente como ele fez, não é só o fato, eu tô entrando num time que tá tudo certo. Não, é um jogador que entra com personalidade. Essa personalidade, obviamente, tem que ser trabalhada. É um momento de muita adaptação de um jogador como ele, que é um jogador novo. E mais, o segundo tempo, o Cruzeiro passou a se utilizar do passe longo em virtude do que estava acontecendo no primeiro tempo, né? Tocar a bola estava um pouco difícil. E aí, por isso que o Cruzeiro merece elogios. Aí o pessoal deve falar, gente, é Série B. Ô, gente, o que está apresentado é a Série B. Mas por que o Cruzeiro merece elogios? Ele consegue mudar a forma de jogar, né? Quando você fala assim, o Cruzeiro é uma equipe de toque de bola. Ok, se não dá para tocar bola, eles têm alternativas para fazer isso de forma diferente, como foi no segundo tempo. Então, acho que esse mote do Cruzeiro, essa forma como o Paulo Pezzolano olha o time e conhece o adversário, ela faz toda a diferença para essa equipe do Cruzeiro. É Série B, é a realidade do Cruzeiro nessa temporada. Não dava pra mas disputar, não quer dizer que é fácil, né? Se a gente pegar a dificuldade que passa o próprio Vasco, que é um time tradicional de Série A, o Bahia, o Grêmio. Então, o Cruzeiro encontra dificuldades muitas vezes, ou melhor, a Série B, muitos times grandes encontram muitas dificuldades, o próprio Cruzeiro nas 2 últimas temporadas, mas aí por outros motivos também, e consegue abrir distância em relação aos demais. Aqui participando do nosso WhatsApp, no 988-100-917, boa tarde, Saudações Celestes, aqui é Mendes e Santos, é uma empresa dele aqui, tá dizendo saudações, engraçado que em todos os títulos de brasileiro do Cruzeiro, o time foi destaque em praticamente todos os quesitos, batendo recordes e marcando história. Sim. Cruzeiro que tem, né, tradição em pontos corridos de fazer quando é campeão, de campanhas, 2003 pra cá, em todas as campanhas em que ele se destacou, e aí são 3 títulos brasileiros, né? O Cruzeiro foi o melhor. Realmente, ele fez valer aquela história do pontos corridos, que é a história do equilíbrio, né? A equipe mais equilibrada é a que chega mesmo em primeiro lugar. E fazendo jus, né, a essa forma de pontos corridos, que é uma forma mais justa, porque realmente quem é regular é quem chega. Então o Cruzeiro mostrou isso do início ao fim da competição. Acho que vale a gente dizer isso, né? Não foi uma coisa assim, olha, de repente ele deu uma arrancada de não sei de onde foi. Não. E o nosso ouvinte está correto. Desde o início, em todas essas competições, o Cruzeiro mostrou que era a melhor equipe. E mais, tem um exemplo que é muito legal da gente falar, né? Que são os jogos da sexta-feira, né? Você tem Grêmio e Bahia, que se vencerem, ok, vai deixar o título pro Cruzeiro decidir na quarta, mas a gente não pode garantir que eles vão ganhar, dada a forma como a Série B do Cruzeiro para baixo tem se mostrado. Muito igual. Rosane Meirelles está aqui pra gente fechar o Cruzeiro. Diga lá, Rô. Falando rapidinho do Cruzeiro, que ontem quebrou mais um recorde na Série B, se tornando a equipe com a maior sequência invicta da competição, 15 jogos sem perder. O Cruzeiro quebrando recordes atrás de recordes, Léo.